Por que tantos nomes em um só ministério? Desde o início, a nossa caminhada ministerial tem sido guiada pelas mãos de Deus, marcada por ciclos, sim, propósitos e transições espirituais profundas. Cada fase foi mais do que uma mudança de nome, de endereço, foi um mover divino, moldado aí pela nossa identidade, missão e chamada. Qual foi o primeiro nome e o que significou? Bom, então vamos lá. 2016, ela se chamou Igreja Chama Viva no Altar, quando tudo começou. Nós começamos num tempo bonito, eu fui ordenada pastora, e assim começamos, como uma chama acesa do Espírito Santo, com o foco no altar, no avivamento pessoal. Deus, ele acendeu o fogo, restaurou vidas, moldou corações para o seu serviço. Legal. E depois? Depois, o nome mudou para Casa de Oração Levando Jesus, no mesmo endereço. Foi ali na rua Dom João Braga, aqui em Petrópolis, Alto da Serra, número 11. E nesse tempo, o Espírito Santo nos conduziu a um novo tempo, tá? Que foi um tempo de ser mais uma igreja, ser um lugar de oração. Nós nos reuníamos ali na rua Dom João Braga e aprendemos que antes de caminhar é preciso ajoelhar, é preciso antes pedir ajuda, adorar, ter comunhão, ter vida de oração com Deus. Esse foi o segundo nome, foi o nosso segundo tempo. E mudou de novo, né? Sim, sim, sim. Foi um tempo que nós mudamos um pouquinho o nosso nome, mas muito pouca coisa. Casa de Oração Levando Jesus, mudamos para Igreja Levando Jesus às Nações. Sendo bem importante deixar claro que não somos nós que mudamos, é o Espírito Santo que nos direciona a essa mudança, porque tem propósito no campo espiritual. Muita gente gosta de falar, mas poucos entendem. Só quem tem comunhão com Deus entende que Deus manda porque ele tem propósito. E aqui, quando nós mudamos para, debaixo da direção de Deus, para a igreja, levando Jesus às nações, nós cumprimos aquele ciclo, né? O Senhor, ele ampliou a nossa visão, olhar além das paredes e alcançar o mundo. Então mudamos para a Rua Teresa, 1744, Alto da Serra, foi um templo maior, um prédio que nós costumamos chamar de prédio amarelo, né, um templo maior, e ali Deus nos ensinou sobre missão, sobre expansão, sobre obediência, muita coisa aconteceu nesse tempo. E foi o tempo do ministério Igreja Levando Jesus às Nações. Teve o seu propósito. Muito interessante. O próximo nome foi a Sim, Caminhando com sim. Jesus, né? Sim, a Igreja Caminhando com Jesus foi o próximo nome que o Senhor deu ao nosso ministério. Depois que nós fomos, estabelecido ali na rua Ercília Moretti, houve todo um processo, nós precisamos entregar o templo e mudamos ali para Ercília Moretti 1887, no Alto da Serra, do lado do Zeca do Gás, aonde permanecemos nesse período como Caminhando com Jesus por 3 anos. Tá? Este foi um tempo de processo, fidelidade, maturidade espiritual e transformação. Aprendemos que seguir Jesus não é apenas ouvir sua voz, é andar com Jesus, é andar com ele passo a passo. Vivemos sim altos e baixos e cada um deles fez parte do nosso processo e da formação do nosso ministério. Foi muito importante o tempo caminhando com Jesus, assim como todos os outros que chegaram um foi completando o outro. Só quem tem visão espiritual consegue entender, porque a própria Bíblia diz que só os espirituais discernem do espírito. Os carnais ficam por aí falando. A Bíblia também diz que o nome tem peso, né? E agora qual o nome atual? Sim, sim. Hoje o ministério se chama Encontro com Deus Abba Pai, que nós carinhosamente chamamos de MECDAP. Agora chegamos um tempo de intimidade, sabe? Um tempo de cura, um tempo de revelação, de identidade com
Pai, com Cristo. Continuamos ali, no mesmo endereço, tá? Na Rua Ercília Moretti, 1887, Alto da Serra, aqui em Petrópolis. Mas o nome mudou sim, porque o propósito mudou. É isso que as pessoas não entendem. Mas ela muda nome, ela abre, ela fecha, ela faz, ela acontece. Sabe o que é isso? É pessoas que não têm discernimento de espírito para entender como Deus trabalha. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para trazer, né, pelo menos para aqueles que somam com o nosso ministério, que apoiam o nosso ministério, que gostam, né, de abençoar, que são abençoadores, entender, porque para esse sim, nós devemos, nos alegramos em poder explicar como Deus trabalha conosco. Então nós continuamos no mesmo endereço, mas o nome mudou sim, porque o propósito mudou. Pega isso para sua vida. O nome mudou porque o propósito mudou. Então hoje nós apenas, convidamos pessoas que conhecem Deus, mas não só conhece Deus, mas que precisa ter um encontro com Deus. Porque muita gente conhece Deus, mas não tem encontro. Não com o Deus Pai, não com o Abba Pai. O Abba, o Deus que não apenas é um Senhor, mas é um Pai que ama, que acolhe, que cura, que cuida. É um ministério mais voltado a soldados feridos, sabe? Aqueles que precisam do carinho, do aconchego, da proteção do Pai. E é uma experiência que eu vivenciei no tempo em que eu passei no hospital com a minha filha, que eu fiquei quase um mês de UTI com a minha filha. Então eu tive ali uma experiência profunda com o Abba. E essa experiência Deus trouxe para esse novo tempo do ministério, onde nós estamos ali compartilhando, trabalhando, dividindo com todos aqueles que chegam a esse lugar. Esse ambiente novo não foi estabelecido para encontros superficiais, mas para relacionamento, um relacionamento profundo com Ele, o Pai. Não para vir, pedir, ir embora, campanha de dá e me dá, mas para vir, permanecer, crescer, amadurecer e ser transformado. Esse é o propósito do Ministério Encontro com Deus Abba Pai, o nosso carinhoso MECDAP. Então, para você entender, eu vou fazer um resumo aqui, né? Eu acho legal a gente fazer um resumo, né? Aqui fechando a nossa conversa. Cada nome carrega um propósito. Chama viva, avivamento. Casa de oração, intercessão e presença. Levando Jesus às nações, missão e visão. Caminhando com Jesus, processo e maturidade. Encontro com Deus Abba Pai, o atual, intimidade e filiação. Cada estação foi profética. Cada fase escreveu uma parte do meu ministério, da nossa história espiritual. E é isso, espero que você tenha entendido e gostado. E se precisar de maiores informações, é só falar com a gente, segue o nosso canal, compartilha e você vai entender um pouquinho mais qual é o propósito de Deus nesse lindo ministério que eu tenho, que o Senhor já tem mais de 10 anos que o Senhor usa a minha vida pela infinita misericórdia dele. E tô aqui para orar por você também, principalmente você que gosta de criticar. Eu amo orar pelas pessoas que me perseguem, porque eu vejo Deus agir. Obrigada, apóstola Eliane.